Um dia no final de 1985, a antes vibrante fábrica da Puma Automóveis em São Paulo mergulhou em um silêncio sepulcral. As linhas de montagem, que antes ecoavam o rugido implacável de motores esportivos, pararam de bater de forma abrupta. Milhares de trabalhadores, com as mãos ainda manchadas de graxa e pó de fibra de vidro, olhavam desolados para os portões de ferro agora selados com avisos de cobrança, processos e dívidas impagáveis. O coração de uma lenda havia parado. Apenas uma década antes, o cenário era o oposto absoluto. Nos anos 70, a Puma não era apenas uma fabricante de carros de nicho. Era o orgulho nacional do Brasil. Uma verdadeira potência automobilística que exportava para mais de 50 países, preenchendo com maestria o vazio deixado pela ausência da Porsche e da Ferrari na América do Sul. Eles dominavam as ruas, as pistas de corrida e o imaginário de toda uma geração. Mas, em um doloroso piscar de olhos histórico, esse império de luxo, liberdade e velocidade despencou do monopólio absoluto para o zero absoluto. Como uma marca que conquistou a alma de uma nação inteira e que desfrutou da proteção implacável do próprio governo, pôde desmoronar de forma tão rápida e catastrófica? A resposta não está na falta de paixão nas fábricas ou na incapacidade de construir belas máquinas. O verdadeiro veneno que matou a Puma foi injetado através de uma única, fatal e ambiciosa decisão tomada a portas fechadas em uma sala de reuniões. Bem-vindos à história da Puma Automóveis. Este é o doloroso ponto final de uma era de ouro e uma lição brutal sobre os perigos ocultos do protecionismo, da hiperinflação e da ganância corporativa. Para entender a magnitude da queda, é imperativo primeiro retornar às raízes de onde este império de fibra de vidro e aço emergiu. A história da Puma Automóveis não começa em uma sala de reuniões corporativa e estéril, nem nos polos industriais altamente robotizados do primeiro mundo. Ela nasce no interior do estado de São Paulo, na pacata cidade de Matão, em meio ao cheiro doce da cana-de-açúcar, do café e da terra vermelha, misturado de forma improvável com o odor acre de gasolina e óleo de motor. No início da década de 1960, o Brasil vivia o rescaldo da era de Juscelino Kubitschek, um período de rápido otimismo industrial. A indústria automotiva nacional estava engatinhando, focada em produzir veículos utilitários pesados ou carros de passeio licenciados de fabricantes europeias e americanas. As ruas eram dominadas por Fuscas, Kombis e os modelos da DKW VMAG. No entanto, quando se tratava de automobilismo e carros esportivos de alto desempenho, o Brasil era um mero espectador. O lendário Autódromo de Interlagos era um palco quase exclusivo para máquinas estrangeiras de puro sangue. Maseratis, Ferraris, Porsches e as berlinetas Alpine. Para os pilotos brasileiros, competir contra esses gigantes com o maquinário nacional disponível parecia uma batalha de Davi contra Golias, onde Davi não tinha sequer uma funda. É neste cenário de frustração e paixão automobilística que surge a figura de Gennaro Rino Malzone. Advogado de formação e fazendeiro por vocação, Malzone abrigava em seu peito uma obsessão singular: a velocidade. Ele não aceitava a premissa de que os brasileiros estavam condenados a pilotar carros lentos e pesados, enquanto a Europa dominava a arte do design esportivo. Em sua fazenda em Matão, longe dos centros de engenharia tradicionais, ele começou a desenhar e martelar chapas de metal, movido por uma teimosia visionária. Malzone percebeu que, para vencer os motores V8 e de alta cilindrada estrangeiros, ele não poderia depender de força bruta, pois o Brasil não fabricava motores com essa capacidade. A solução teria que vir da aerodinâmica e, acima de tudo, da redução extrema de peso. O primeiro protótipo, o Malzone GT, foi esculpido em chapa de aço sobre o chassi e a mecânica de um DKW VMAG de 3 cilindros e motor 2 tempos. Era um carro belíssimo, inspirado nas linhas fluidas dos esportivos italianos, mas o aço o tornava pesado demais para ser verdadeiramente competitivo nas pistas. A grande virada de mestre, o momento que definiria o DNA da futura Puma, ocorreu quando Malzone e sua equipe de entusiastas descobriram a fibra de vidro. Hoje, um material comum,
Mas na década de 1960 no Brasil, moldar carrocerias inteiras em fiberglass era uma técnica quase alienígena, reservada para a fabricação de pequenos barcos. O processo era tóxico, pegajoso, exigia trabalho estritamente manual e paciência infinita. As mãos dos primeiros artesãos ficavam calejadas e cobertas por resina. Mas o resultado era mágico. Uma carroceria incrivelmente leve, imune à ferrugem e que podia assumir curvas sensuais e aerodinâmicas que as prensas de metal da época lutavam para reproduzir. Com a carroceria de fibra de vidro, acoplada ao modesto chassi DKW, nasceu o lendário DKW Malzone. Era uma máquina visceral. O motor de 3 cilindros produzia um som metálico inconfundível e estridente em altas rotações, emitindo nuvens de fumaça azulada pelo escapamento. Quando este pequeno e leve esportivo alinhou no grid de largada de Interlagos, entre 1964 e 1965, as equipes ricas com seus carros importados riram. O riso, no entanto, durou apenas até a luz verde acender. O DKW Malzone, pilotado por jovens lendas em ascensão como Emerson Fittipaldi, que mais tarde seria bicampeão mundial de Fórmula 1, Jean Balder e Chico Lameirão, tornou-se um pesadelo para as marcas estrangeiras. Nas retas, os motores maiores podiam até ter vantagem, mas nas curvas sinuosas de Interlagos, o carro de Malzone, levíssimo e perfeitamente equilibrado, engolia os adversários. A vitória do engenho brasileiro sobre a força bruta estrangeira inflamou o orgulho nacional. As arquibancadas deliravam ao ver um carro feito em uma fazenda ultrapassando lendas europeias. O mito havia nascido no asfalto quente. A tensão inicial, se a paixão de uma pequena oficina sul-americana poderia derrotar a tecnologia de ponta do mundo, havia sido respondida com troféus. E com o sucesso estrondoso nas pistas, veio uma demanda inesperada. Pessoas comuns, espectadores encantados com as vitórias, começaram a perguntar onde poderiam comprar aquele carro com cara de Ferrari e coração valente. Rino Malzone percebeu que seu hobby estava prestes a se transformar em um negócio muito sério. Em 1966, compreendendo que a fazenda em Matão não suportaria a produção em série, Malzone uniu forças com um grupo brilhante de entusiastas e empresários. Jorge Letri, o gênio mecânico-chefe da equipe de corridas da VMAG, Milton Masteguin e Mário César de Camargo Filho. Juntos eles fundaram em São Paulo a Sociedade de Automóveis Lumimari, um acrônimo de suas iniciais. Pouco tempo depois, o nome Lumimari foi considerado complexo demais para uma marca que aspirava ao topo. Eles precisavam de um nome forte, ágil, feroz e global. O nome foi mudado para Puma Veículos e Motores. O primeiro modelo de rua, o Puma GT, ainda com mecânica DKW, foi apresentado ao público. Com seu design agressivo, faróis carenados e a postura de um predador pronto para o bote, o Puma GT capturou instantaneamente a imaginação de uma nação inteira. A semente do império estava oficialmente plantada. O felino estava solto. No entanto, ninguém naqueles primeiros dias gloriosos de cheiro de resina e champanhe da vitória poderia prever que a dependência das peças mecânicas ditaria não apenas a ascensão vertiginosa da marca, mas também pavimentaria o caminho para sua eventual ruína. A euforia das pistas com a mecânica DKW foi intensa, mas ameaçou ser assustadoramente breve. Em 1967, apenas um ano após a fundação oficial da Puma, um terremoto corporativo sacudiu a incipiente indústria brasileira. A Volkswagen comprou a VMAG e, em um movimento implacável de consolidação, encerrou a produção dos motores de 2 tempos da DKW no Brasil. Da noite para o dia, a Puma se viu com uma carroceria deslumbrante e premiada, mas sem um coração para bater em seu peito. A morte prematura da marca parecia certa. No entanto, o que poderia ter sido o fim de Rino Malzone e seus sócios transformou-se no catalisador de seu maior triunfo. Com a corda no pescoço, a equipe de engenharia tomou uma decisão pragmática e genial. Adaptar a elegante carroceria de fibra de vidro ao chassi e a mecânica robusta e onipresente do Volkswagen Karmann Ghia.
utilizando o famoso motor boxer refrigerado na ar montado na traseira. O resultado foi o Puma GT, carinhosamente apelidado pelo público de Pumão, e mais tarde evoluído para o lendário Puma GTE, Gran Turismo Exportação. O casamento da confiabilidade mecânica alemã com o design apaixonado e as linhas sinuosas brasileiras criou um fenômeno de vendas instantâneo. O carro não era apenas bonito, era extremamente leve, ágil e, acima de tudo, usava peças que qualquer mecânico de esquina, em um país de dimensões continentais, sabia consertar. O momento histórico também conspirou a favor da marca de uma maneira sem precedentes. O Brasil da década de 1970 entrava nos anos de chumbo da ditadura militar, período acompanhado por um fenômeno de crescimento acelerado conhecido como o milagre econômico. O dinheiro circulava, uma nova classe média alta ansiava por status e, mais importante para a Puma, o governo fechou drasticamente as fronteiras do país para a importação de veículos. Com tarifas proibitivas que mais tarde se transformariam em uma proibição total, comprar um Porsche 911 ou uma Ferrari Dino tornou-se um privilégio restrito a diplomatas ou um sonho impossível. Neste mercado cativo, a Puma não encontrou concorrentes à sua altura. Ela encontrou um trono vazio. O Puma GTE tornou-se, por excelência, o carro esporte do Brasil. Ele preenchia a lacuna do desejo reprimido por velocidade e exotismo. Nas avenidas badaladas do Rio de Janeiro e de São Paulo, o ronco áspero e inconfundível do motor boxer, com escapamento redimensionado, anunciava a chegada da elite jovem. Artistas de televisão, jogadores de futebol de sucesso, empresários em ascensão, todos precisavam de um Puma na garagem para sinalizar que haviam vencido na vida. A fábrica original, agora realocada e expandida para a Avenida Presidente Wilson e posteriormente para o bairro do Jaguaré, em São Paulo, lutava para dar conta de uma fila de espera que durava meses. A ambição de Rino Malzone e da diretoria, contudo, não se limitava aos motores refrigerados a ar de 4 cilindros. O mercado pedia mais potência, um verdadeiro muscle car à brasileira. Em 1973, a Puma respondeu com um de seus projetos mais audaciosos, o Puma GTB, Gran Turismo Brasil. Desta vez, eles abandonaram o chassi VW e construíram uma estrutura tubular própria, acomodando sob um longo e imponente capô dianteiro o brutal motor de 6 cilindros em linha e 4,1 litros do Chevrolet Opala, fornecido pela General Motors. O GTB era um monstro de fibra de vidro, esbanjando agressividade, bancos de couro, painéis repletos de mostradores e um torque capaz de colar o motorista no banco. Tornou-se rapidamente o carro mais caro, exclusivo e desejado do Brasil. A marca não apenas dominava o mercado interno, mas também olhava para o horizonte. Com a introdução dos modelos de exportação, os felinos brasileiros começaram a desembarcar na Europa, no Japão e em países da América Latina. Nos Estados Unidos, contornando rigorosas leis de homologação, os Pumas eram vendidos na forma de kit cars, onde o cliente recebia a carroceria e montava a mecânica em casa. Na África do Sul, o sucesso foi tão grande que uma fábrica licenciada foi montada para produzir os carros localmente. No auge absoluto, na segunda metade da década de 1970, a Puma produzia cerca de 3.000 carros por ano. Parecia uma quantia pequena comparada às gigantes de Detroit. Mas para uma fabricante independente de carros esportivos de fibra de vidro, era um número colossal. Eles eram os reis intocáveis do asfalto brasileiro. A fábrica operava em turnos contínuos. O dinheiro fluía e a marca parecia invencível, protegida por um escudo de leis governamentais e impulsionada por um apelo estético arrebatador. Porém, sob o brilho da pintura metálica e o rugido dos motores, escondia-se uma fratura estrutural silenciosa e letal. A espinha dorsal do Império Puma era feita de peças alugadas. Apesar de fabricarem as carrocerias, projetarem os interiores e montarem os veículos, a Puma não produzia um único motor, caixa de câmbio ou eixo. Seu sucesso estrondoso dependia inteiramente do fornecimento ininterrupto de chassi da Volkswagen e motores da General Motors. Eles eram, na essência, gigantes com pés de barro.
A diretoria, inebriada pelos lucros e pela fama, acreditava que a parceria seria eterna e que o mercado fechado brasileiro os protegeria para sempre. Mas a economia global estava prestes a sofrer um colapso brutal e as decisões que se seguiriam dentro da diretoria da Puma não apenas ignorariam sua maior vulnerabilidade, mas a colocariam em rota de colisão direta com a própria ruína. O apogeu havia sido alcançado. A partir daquele momento, cada passo seria em direção ao abismo. O relógio da história automobilística global raramente perdoa a complacência. Enquanto a Puma desfrutava de seu monopólio dourado e da adoração do público brasileiro na primeira metade da década de 1970, o resto do mundo estava sendo abalado por um evento que reescreveria as regras do jogo. O primeiro choque do petróleo de 1973. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, impôs um embargo que fez os preços do barril de petróleo quadruplicarem da noite para o dia. Nos Estados Unidos e na Europa, o pânico tomou conta das ruas. Filas quilométricas se formavam nos postos de gasolina. E os consumidores, antes apaixonados por motores imensos e beberrões, começaram a exigir veículos menores, mais leves e, acima de tudo, econômicos. No Brasil, os efeitos iniciais desse choque foram, de certa forma, anestesiados pelo ufanismo do governo militar e pelos projetos faraônicos do milagre econômico. A ditadura injetava dinheiro na infraestrutura e a classe média continuava comprando. Dentro dos escritórios da Puma, no bairro do Jaguaré, a crise global parecia um eco distante. As vendas do GTE e do recém-lançado GTB continuavam fortes. Havia uma crença perigosa, quase uma arrogância corporativa, de que a marca era imune às flutuações macroeconômicas. Afinal, eles fabricavam sonhos de fibra de vidro, não meros meios de transporte. No entanto, a realidade econômica é uma maré implacável. À medida que a década avançava em direção a 1979, o segundo choque do petróleo atingiu o globo, e desta vez o Brasil não pôde se esconder. A inflação começou a dar seus primeiros saltos assustadores e o preço da gasolina nas bombas brasileiras disparou para níveis insustentáveis. O governo, em uma tentativa desesperada de controlar o consumo, chegou a fechar os postos de combustível nos finais de semana. De repente, possuir um esportivo com motor de 6 cilindros que consumia combustível de forma voraz deixou de ser um símbolo de status puro e passou a ser um peso no orçamento. Foi neste exato momento de inflexão, onde a lógica ditaria que a Puma deveria investir massivamente em pesquisa e desenvolvimento para modernizar seus esportivos, torná-los mais eficientes, aerodinâmicos e adaptados à nova realidade, que a diretoria tomou a decisão que selaria o destino da empresa. Inebriados pelo sucesso passado e temendo a retração no mercado de luxo, os executivos não olharam para o aprimoramento de seu DNA. Em vez disso, eles olharam para a diversificação. Eles queriam transformar a Puma, uma construtora artesanal de carros esporte, em um conglomerado industrial diversificado. Uma ilusão de grandeza que custaria tudo. A decisão foi tão surpreendente quanto desastrosa. A Puma fabricaria caminhões. A justificativa na sala de reuniões parecia fazer sentido no papel. O Brasil era, e ainda é, um país continental dependente do transporte rodoviário. O mercado de utilitários e caminhões leves estava em expansão, impulsionado pela agricultura e pela indústria. Os executivos da Puma viram ali uma oportunidade de garantir um fluxo de caixa constante e robusto, algo menos volátil que o nicho de carros esportivos de luxo. O projeto do caminhão Puma 4T, com capacidade para 4 toneladas, foi concebido. Fiel à sua expertise técnica em materiais compostos, a empresa projetou a cabine do caminhão em fibra de vidro, montada sobre um chassi com motorização a diesel fornecida pela Perkins ou MWM. Quando o caminhão foi apresentado, causou espanto na imprensa especializada. O design da cabine era moderno e o uso de fibra de vidro em veículos comerciais era uma inovação interessante para evitar a corrosão. No entanto, a execução dessa guinada estratégica revelou-se um dreno financeiro abissal. Projetar, testar, homologar e construir uma linha de montagem para veículos comerciais pesados
exigia um capital monstruoso. A Puma teve que contrair empréstimos gigantescos, alavancando a empresa de uma forma que nunca havia feito antes. Pior ainda, eles estavam entrando em um campo de batalha no qual não tinham qualquer experiência de combate. No mercado de carros esportivos, a Puma não tinha concorrência graças às fronteiras fechadas. Mas no mercado de caminhões comerciais, o protecionismo não os salvava dos gigantes que já estavam instalados no Brasil. Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet e Volkswagen Caminhões. Essas corporações possuíam redes de concessionárias espalhadas por cada canto do país, assistência técnica especializada 24 horas por dia e, crucialmente, um volume de produção que esmagava os custos. A Puma, com sua produção limitada, simplesmente não conseguia competir no preço final ou na capilaridade de manutenção. A tensão interna na fábrica tornou-se palpável. Os engenheiros apaixonados por velocidade viam com desespero os recursos que deveriam ir para a atualização tecnológica dos modelos GTE e GTB, sendo engolidos pelo buraco negro do projeto dos caminhões. A identidade da marca começou a se fragmentar. O felino ágil estava tentando puxar uma carroça pesada. Ao tentar ser tudo para todos os mercados, a Puma começou a perder a excelência no único nicho em que era genuinamente brilhante. As dívidas bancárias começaram a se acumular e o juro, aquele monstro invisível, começava a despertar no cenário econômico brasileiro. A semente da destruição havia sido plantada no solo árido de uma ambição cega. A virada para a década de 1980 não representou apenas uma mudança no calendário para o Brasil. Foi a inauguração de um pesadelo econômico que ficaria sombriamente conhecido nos livros de história como a Década Perdida. O milagre econômico dos anos 70, que havia sustentado a euforia e as vendas astronômicas da Puma, revelou-se uma miragem construída sobre uma montanha insustentável de dívida externa. Quando os juros internacionais dispararam e o crédito global secou, a economia brasileira, antes um motor superaquecido, fundiu de maneira espetacular. Para a Puma Automóveis, o momento dessa derrocada nacional não poderia ter sido mais letal. A empresa havia acabado de apostar seu futuro e suas finanças no ambicioso projeto dos caminhões pesados. Para financiar a nova linha de montagem, a pesquisa, o desenvolvimento e as enormes campanhas de marketing comercial, a diretoria havia contraído empréstimos bancários pesados. Na época em que os contratos foram assinados, as taxas pareciam administráveis. Mas à medida que o país mergulhava no caos financeiro, a inflação brasileira começou a assumir proporções monstruosas, devorando o valor da moeda local, o cruzeiro em uma velocidade aterrorizante. O vórtice da hiperinflação transformou o ecossistema financeiro da Puma em uma armadilha mortal. Os juros sobre as dívidas contraídas para o projeto dos caminhões deixaram de ser uma despesa operacional padrão e tornaram-se uma âncora de chumbo arrastando a empresa para o fundo do oceano. A cada mês, o montante devido aos bancos se multiplicava de forma exponencial. O dinheiro que entrava com a venda dos esportivos GTE e GTB, que já começavam a sofrer quedas nas vendas devido à crise, era imediatamente engolido pelo buraco negro do serviço da dívida. A ilusão de se tornar um grande conglomerado industrial havia se transformado na corda que agora estrangulava o fluxo de caixa da companhia. Simultaneamente, a crise aniquilava a própria base de clientes da marca. O público-alvo dos carros esportivos da Puma era a vibrante e emergente classe média alta brasileira, profissionais liberais, jovens executivos e pequenos empresários. Com a hiperinflação destruindo o poder de compra diário, essa mesma demografia viu suas economias evaporarem. Comprar um carro esportivo de luxo, com alto consumo de combustível em meio a uma crise energética e financeira, passou de um rito de passagem desejável para uma irresponsabilidade impensável. Os telefones das concessionárias pararam de tocar. As luxuosas vitrines começaram a acumular poeira. A demanda, que antes exigia meses de espera na fila, simplesmente desintegrou-se no ar gélido da recessão. A Puma encontrou-se, então, no pior dos mundos corporativos. Uma dívida estratosférica atrelada a um projeto comercial que não conseguia ganhar tração contra as gigantes consolidadas do mercado,
Mercedes, Ford, VW, e um produto principal, os carros esportivos, que havia se tornado inacessível para uma população agora focada apenas em sobreviver ao colapso econômico. O brilho da fibra de vidro começou a opacar sob o peso implacável dos juros bancários. Se nos corredores acarpetados da diretoria o desespero era medido em planilhas manchadas de vermelho e ligações tensas de gerentes de banco, no chão de fábrica do Jaguaré, a crise tomou uma forma visceral e humana. O ambiente, antes marcado pela camaradagem enérgica e pelo orgulho de construir os carros mais desejados do país, transformou-se em um caldeirão de ansiedade e revolta. A hiperinflação brasileira nos anos 80 atingiu níveis tão absurdos que os preços nos supermercados eram remarcados 2 vezes ao dia. Para os trabalhadores da Puma, os artesãos da fibra de vidro, os mecânicos de precisão, os tapeceiros de couro, o salário que recebiam no início do mês perdia metade do seu valor antes da segunda quinzena. A fome e o desespero começaram a bater às portas de milhares de famílias que dependiam da fábrica. Inevitavelmente, esse calvário econômico culminou em greves por reajustes salariais. O movimento sindical estava em efervescência no Brasil, e os trabalhadores da Puma, espremidos entre a inflação e a recusa de uma empresa falida em aumentar salários, cruzaram os braços. As linhas de montagem silenciaram pela primeira vez, não por falta de demanda, mas por um colapso social interno. A matemática da produção tornou-se impossível. Como uma fabricante pode precificar um carro esportivo que leva 30 dias para ser construído, se o custo da resina, do couro e do aço dobra durante esse mesmo período? Pior ainda, o modelo de negócios da Puma, que havia sido sua salvação nos anos 60, a dependência de fornecedores externos para motores e chassis, revelou-se agora seu calcanhar de Aquiles. A Volkswagen e a General Motors, que forneciam a espinha dorsal mecânica dos Pumas, também estavam sofrendo com a crise. Diante do cenário de incerteza e da deterioração do crédito da Puma, esses gigantes endureceram as regras do jogo. A tolerância para pagamentos atrasados evaporou. Eles começaram a exigir pagamentos à vista e antecipados pelos chassis do Karmann-Ghia e pelos motores de 6 cilindros do Opala. Sem dinheiro em caixa, sugada pelo buraco negro do projeto dos caminhões e paralisada por greves, a Puma não conseguia honrar esses compromissos. As portas começaram a se fechar com um estrondo ensurdecedor. As carretas da Volkswagen pararam de chegar aos portões do Jaguaré. Sem chassis e sem motores, os operários da Puma não tinham o que montar, mesmo quando as greves cessavam. Centenas de carrocerias de fibra de vidro, moldadas com perfeição e pintadas em cores vibrantes, começaram a se acumular no pátio da fábrica. Eram cascas vazias, esculturas de luxo sem alma mecânica, expostas ao sol escaldante e à chuva de São Paulo. A fábrica havia sido espremida até a última gota de viabilidade financeira. Mas o destino, com sua ironia cruel, decidiu que a ruína econômica não era punição suficiente para a audácia da Puma. A natureza ainda tinha o seu próprio golpe a desferir. Como se o estrangulamento da hiperinflação e o peso esmagador das dívidas bancárias não fossem castigo suficiente para a ousadia da Puma, o destino preparou um roteiro ainda mais cruel para a primeira metade da década de 1980. Na narrativa das grandes quedas corporativas, o colapso financeiro costuma ser silencioso, feito de números vermelhos em livros contábeis e assinaturas apressadas em escritórios fechados. Mas para a Puma, a ruína também assumiu uma forma física, violenta e devastadora. A natureza e o infortúnio decidiram invadir o chão de fábrica. A primeira aprovação veio dos céus. A cidade de São Paulo é historicamente notória por suas tempestades tropicais implacáveis durante o verão, e o bairro do Jaguaré, onde a fábrica estava instalada perto das margens do rio Tietê, sempre foi uma área de risco. Em uma sucessão de tempestades particularmente severas, as águas barrentas transbordaram e invadiram as instalações da Puma. O nível da água subiu silenciosamente durante a noite, engolindo os pátios onde os valiosos chassis recém-entregues repousavam.
Para uma fábrica de automóveis, uma enchente não é apenas água. É lama infiltrando-se em rolamentos de precisão, destruindo chicotes elétricos delicados, apodrecendo tapeçarias de couro cru e arruinando o maquinário pesado necessário para a montagem. Quando os funcionários chegaram na manhã seguinte, encontraram dezenas de veículos semi-prontos transformados em sucata flutuante. O prejuízo foi colossal e a empresa, já sangrando caixa diariamente, não tinha as reservas de emergência necessárias para substituir as peças arruinadas de imediato. A linha de produção começou a engasgar, operando com peças remendadas e moldes recuperados às pressas. Mas a água foi apenas o prelúdio. O verdadeiro golpe de misericórdia veio sob a forma de fogo. A fabricação de carros em fibra de vidro carrega um risco ocupacional aterrorizante. Os materiais utilizados, resina poliéster, mantas de vidro, catalisadores e solventes como a acetona, são componentes altamente voláteis e inflamáveis. Um ambiente saturado com os vapores desses produtos químicos é essencialmente um barril de pólvora aguardando uma faísca. E a faísca inevitavelmente encontrou seu caminho. Um incêndio irrompeu nas instalações da fábrica. Em questão de minutos, as chamas devoraram o setor de moldagem. A fibra de vidro, quando queima, não cede facilmente. Ela derrete, crepita e gera uma fumaça negra, espessa e incrivelmente tóxica que escurece o céu. O calor intenso deformou os preciosos e insubstituíveis moldes originais que davam vida às curvas sedutoras dos modelos GTE e GTB. Sem esses moldes, a Puma literalmente perdia sua capacidade de reproduzir a própria identidade visual que a havia tornado famosa. Os bombeiros lutaram arduamente, mas o dano estrutural e material já estava feito. Os operários assistiram, com lágrimas nos olhos e rostos sujos de fuligem, enquanto o coração físico de sua empresa era reduzido a cinzas ardentes. As chamas não queimaram apenas galpões industriais e tambores de resina. Elas incineraram a última gota de esperança que a diretoria tinha de reverter a crise através da produção. 100 moldes inteiros, com o maquinário danificado pela água e pelo fogo, a capacidade de gerar receita foi fulminada do dia para a noite. O rescaldo dos desastres físicos deixou a Puma em uma posição de vulnerabilidade absoluta perante seus parceiros comerciais. No implacável mundo corporativo, a lealdade dura apenas até o momento em que o risco financeiro se torna inaceitável. Para as multinacionais que forneciam as peças vitais para a sobrevivência da Puma, a visão das instalações inundadas e carbonizadas, combinada com o histórico de pagamentos atrasados, foi o sinal definitivo para abortar a missão. A diretoria da Volkswagen do Brasil, sediada em São Bernardo do Campo, tomou uma decisão estritamente pragmática. Durante anos, eles haviam tolerado os altos e baixos da Puma, beneficiando-se da associação de sua robusta mecânica a um produto de alto prestígio e design atraente. No entanto, a conta não fechava mais. O fornecimento dos chassis do Karmann Ghia, das suspensões e dos motores Boxer refrigerados a ar foi abruptamente suspenso. A GM seguiu um caminho semelhante em relação aos motores de 6 cilindros destinados ao GTB e aos motores a diesel, que deveriam equipar a natimorta linha de caminhões. O impacto dessa sanção foi imediato e asfixiante. A Puma não era uma montadora verticalizada. Sem a Volkswagen e a GM, eles não tinham nada além de belas carrocerias de plástico reforçado. A linha de montagem, que já havia sobrevivido a greves e intempéries, finalmente parou. O silêncio que se abateu sobre os galpões que restaram em pé era ensurdecedor. Não havia mais o som das parafusadeiras pneumáticas, nem o zumbido das lixadeiras moldando as portas. Havia apenas o eco de ferramentas sendo guardadas em caixas que talvez nunca mais fossem abertas. Nos corredores manchados de fumaça, a atmosfera era de velório. Um desespero genuíno e doloroso tomou conta dos trabalhadores, muitos dos quais estavam na empresa desde os tempos românticos da fazenda em Matão. Eles haviam dedicado suas vidas, suas mãos e sua juventude para construir não apenas um carro, mas um símbolo de orgulho nacional. Agora vagavam pelos pátios, contornando carcaças incompletas, varrendo cinzas e recolhendo peças avulsas,
tentando, em um esforço patético e heróico, montar as últimas unidades prometidas aos raros clientes que ainda não haviam cancelado seus pedidos. Foi neste cenário desolador que os telefones pararam de tocar com pedidos de clientes e começaram a tocar incessantemente com as ameaças dos credores. Os bancos, cientes da destruição física da fábrica e do fim do fornecimento das gigantes automotivas, entraram com execuções de dívidas. O patrimônio da empresa, o que havia sobrado dele, foi bloqueado. A tentativa desesperada de Rino Manzoni e seus sócios de transformar a paixão pelas corridas em um conglomerado industrial pesado havia colidido frontalmente com a realidade brutal da economia e do destino. Cercada por credores implacáveis, abandonada por fornecedores, com o galpão cheirando a queimado e as contas bancárias congeladas, a diretoria original reuniu-se pela última vez com um único propósito: reconhecer que a guerra estava perdida. O ano de 1985 amanheceu não com a promessa de novos horizontes ou o ronco vibrante de motores potentes saindo das linhas de montagem, mas com um som oco, burocrático e aterrorizante de martelos de juízes e portas de aço sendo trancadas. Para Gennaro Rino Manzoni e o grupo de visionários que haviam transformado a utopia esportiva de uma pacata fazenda no interior paulista no império automotivo mais desejado do Brasil, a realidade havia se convertido em um pesadelo inescapável. A espiral letal da hiperinflação brasileira, a aposta desastrosa e sorvedora de Caixa na linha de caminhões pesados, os desastres naturais que devastaram as instalações e, finalmente, o corte impiedoso no fornecimento de componentes vitais por parte da Volkswagen e da General Motors, culminaram em uma equação matemática que não possuía mais nenhuma salvação. No final daquele ano sombrio, asfixiada por um passivo bancário gigantesco e sem capacidade de gerar receita, a Puma Veículos e Motores original foi forçada a erguer a bandeira branca. A diretoria protocolou oficialmente o pedido de concordata, um movimento desesperado que, diante da gravidade da hemorragia financeira, rapidamente se deteriorou para a decretação da falência da gestão que havia fundado a marca. O felino, que outrora dominava as ruas e o imaginário de uma nação inteira, havia finalmente sucumbido aos ferimentos. O cenário que se formou nas instalações da fábrica no bairro do Jaguaré era digno de um filme pós-apocalíptico. Um contraste macabro com a glória que o local irradiava menos de uma década antes. O formigueiro de atividade febril, onde engenheiros debatiam aerodinâmica e técnicos ajustavam carburadores duplos, foi substituído pelo silêncio sepulcral de um cemitério industrial. Oficiais de justiça, com pastas repletas de mandados de busca e apreensão, tornaram-se os novos visitantes frequentes, caminhando por entre as linhas de montagem paralisadas para inventariar o que restava do sonho de fibra de vidro. No imenso pátio externo, sob o sol implacável e a chuva ácida de São Paulo, jazia o retrato mais doloroso da derrocada. Dezenas de carrocerias de modelos GTE, GTS e dos imponentes GTB estavam espalhadas, abandonadas em diferentes estágios de montagem. Eram cascas perfeitas e coloridas, pintadas em tons vibrantes de vermelho, amarelo e prata, mas que nunca receberiam um motor, uma transmissão ou um dono. Veículos que já haviam sido parcialmente pagos por clientes ansiosos agora eram legalmente considerados bens bloqueados, destinados a apodrecer ao relento enquanto advogados e credores travavam batalhas estéreis sobre os restos mortais da companhia. A visão daqueles esportivos incompletos, manchados pela sujeira e pelo abandono, materializava a agonia de uma empresa que foi impedida de respirar. Se nos impessoais tribunais de falência a morte da Puma era tratada apenas como uma questão de liquidar registros corporativos e assinar frios laudos de insolvência, no chão de fábrica, a tragédia possuía contornos profundamente humanos, viscerais e devastadores. A ruína não foi contabilizada apenas em balanços patrimoniais manchados de vermelho. Ela foi gravada a ferro e fogo nas feições, no sustento e na alma das centenas de trabalhadores que haviam construído aquele império com as próprias mãos. Trabalhar com fibra de vidro, o material mágico que concedeu ao felino brasileiro suas curvas sedutoras e sua leveza ímpar,
é essencialmente uma forma de arte operária. Exige paciência meticulosa, precisão técnica e um contato humano íntimo que as barulhentas prensas estampadoras de aço das grandes corporações globais jamais conseguiriam replicar. Os artesãos da Puma não eram meros apertadores de parafusos em uma linha automatizada e sem rosto. Eles eram verdadeiros escultores industriais. Muitos deles estavam ao lado de Rino Malzone desde os primeiros dias românticos, dedicando os melhores anos de sua juventude para aperfeiçoar técnicas de laminação e lixamento que colocaram a indústria brasileira em destaque internacional. O dia em que os portões foram trancados, em definitivo, sob a ordem judicial de 1985, foi marcado por cenas de luto visceral. Homens adultos que passavam os dias envoltos no cheiro forte de resina poliéster e solventes choraram abertamente encostados nas cercas da fábrica. Eles observavam, impotentes e humilhados, enquanto guinchos contratados por bancos entravam no pátio para rebocar as matrizes de maquinário, os compressores e os móveis dos escritórios. O contraste era de rasgar o coração. A paixão ardente que havia impulsionado o nascimento da Puma, aquela teimosia visionária de vencer gigantes estrangeiros nas pistas de corrida, não havia sido suficiente para pagar o serviço de uma dívida inflacionada. A realidade cruel do mercado de capitais havia esmagado o romantismo do automobilismo independente. O fechamento da fábrica no Jaguaré sob o comando da equipe original representou o fundo do poço da tragédia. Foi a constatação brutal de que o talento no design e a paixão pela velocidade são atributos inúteis quando não se tem controle sobre a própria espinha dorsal mecânica e sobre o fluxo de caixa em uma economia doente. Rino Malzone e seus sócios perderam o controle da criatura brilhante que haviam concebido. O CNPJ da Puma estava tecnicamente morto. Seus criadores estavam falidos e seus leais operários foram lançados na fila do desemprego em um país assolado pela recessão. Era o fim definitivo de uma era, o último suspiro da Puma em sua forma pura, original e autêntica. O que viria a seguir seria apenas a triste tentativa de reanimar um corpo sem alma. A falência da Puma Veículos e Motores em 1985 deveria ter sido o epílogo definitivo, um descanso digno para uma lenda que havia lutado bravamente contra as intempéries econômicas. No entanto, no implacável e frequentemente cínico ecossistema corporativo, marcas icônicas raramente recebem a misericórdia de uma morte rápida. O nome Puma ainda carregava um peso nostálgico imenso na psique do consumidor brasileiro. Esse resíduo de prestígio, essa aura de status que se recusava a desaparecer completamente da memória pública, atraiu investidores que acreditavam, de forma ingênua, que a magia de Rino Malzone e seus sócios fundadores poderia ser replicada através de meros contratos e transferências de ativos. O que se desenrolou na segunda metade da década de 1980 não foi um renascimento glorioso, mas sim um doloroso e prolongado purgatório industrial. A Puma estava prestes a se tornar um zumbi corporativo. Em 1986, os espólios da empresa original, que incluíam os direitos de uso da marca, os projetos de engenharia e os moldes de fibra de vidro que haviam sobrevivido ao grande incêndio, foram adquiridos pela Araucária Veículos, uma empresa sediada no estado do Paraná. A produção foi imediatamente transferida de São Paulo para a cidade de Curitiba. Havia uma promessa grandiosa de reestruturação e modernização. A Araucária tentou retomar a produção dos clássicos modelos com motorização Volkswagen a ar e do cobiçado GTB com motor Chevrolet de 6 cilindros. Contudo, a realidade nas linhas de montagem paranaenses rapidamente desmontou a ilusão de um retorno triunfal. A nova gestão descobriu da pior maneira possível que construir um Puma não era simplesmente despejar resina em um molde e apertar parafusos. Havia um know-how empírico, um talento artesanal que se perdeu quando os antigos e leais operários do Jaguaré foram demitidos. Os carros que começaram a sair da fábrica da Araucária sofriam de problemas crônicos de qualidade. O acabamento era inferior, as portas não se alinhavam perfeitamente com a carroceria e a fibra de vidro apresentava ondulações inaceitáveis para um carro de luxo.
Pior ainda, a economia brasileira continuava em frangalhos, e vender esportivos caros e mal acabados tornou-se uma missão impossível. A aventura da Araucária durou pouquíssimo. Em 1988, sem conseguir gerar lucro e afogada em problemas técnicos, a produção foi paralisada novamente. Mas o calvário do felino ainda não havia terminado. Naquele mesmo ano, a marca e o maquinário foram vendidos mais uma vez, agora para Nívio de Lima, um empresário do ramo de autopeças e dono da Alfa Metais. A linha de montagem foi novamente desmontada, colocada em caminhões e despachada para a cidade de Curitiba, no Paraná. A Alfa Metais tentou injetar sangue novo na marca, compreendendo que os designs da década de 1970 estavam irremediavelmente datados. Eles lançaram uma nova linha de veículos batizada de AM, AM1, AM2, AM3, AM4, numa tentativa desesperada de modernizar a estética e a mecânica. Nesta fase, a Puma finalmente abandonou o cansado motor AR da Volkswagen e adotou os mais modernos motores AP refrigerados a água. Foi um salto mecânico necessário, mas que cobrou um preço estético altíssimo. Para acomodar o radiador na dianteira, os engenheiros da Alfa Metais tiveram que redesenhar a frente dos carros. O resultado foi um desastre de design. As linhas puras, fluidas e predatórias que haviam consagrado o Puma nos anos 70 foram substituídas por adaptações grosseiras e faróis desajeitados que desfiguraram a identidade visual da marca. O carro parecia uma colcha de retalhos automotiva, um Frankenstein de fibra de vidro tentando se disfarçar com as tendências estéticas retilíneas do final dos anos 80. A tragédia final desta fase de ressuscitação foi a absoluta falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D. Enquanto as montadoras globais avançavam rapidamente na introdução de injeção eletrônica, freios ABS e testes de colisão computadorizados, a Alfa Metais não tinha capital para inovar. Eles estavam essencialmente vendendo o mesmo conceito estrutural de 1970, com maquiagem barata e motores atualizados. O interior dos carros, antes revestido com couro de primeira linha e mostradores esportivos elegantes, passou a utilizar plásticos de baixa qualidade e botões emprestados de carros populares da época. A Puma, sob a tutela da Alfa Metais, tornou-se um fantasma vagando em um mercado que não a reconhecia mais. O apelo aspiracional havia evaporado. As poucas unidades que ainda eram vendidas destinavam-se a um nicho cada vez menor de saudosistas e entusiastas que compravam a marca por pura teimosia emocional, recusando-se a aceitar que a era de ouro havia passado. Era uma sobrevivência melancólica. A alma da empresa, a paixão pelas corridas, a busca obsessiva pela aerodinâmica, a ousadia de desafiar as marcas importadas, havia morrido em São Paulo em 1985. O que existia agora em Curitiba era apenas um nome famoso colado na lataria de um produto defasado. A história provava, de maneira dolorosa, que o DNA de uma empresa não está impresso em um contrato de compra e venda. Ele reside nas pessoas que a constroem. E, sem sua essência, o felino era apenas uma carcaça à espera do golpe de misericórdia. A virada para a década de 1990 traria o golpe de misericórdia, o temido momento da verdade. Este não seria apenas o fim da sobrevida patética da Puma sob o comando da Alfa Metais, mas o colapso brutal de toda uma era de protecionismo industrial no Brasil. Durante quase 15 longos anos, a indústria automotiva nacional viveu confortavelmente sob uma redoma de vidro, isolada da concorrência feroz do mercado internacional, por leis rigorosas e tarifas proibitivas que impediam a importação de veículos. Esse escudo invisível, fornecido pelo governo federal, havia sido o próprio útero onde o império original da Puma germinou, prosperou e dominou. Era fácil ser o rei da selva quando não havia outros predadores de fora. No entanto, o mundo havia mudado drasticamente e a globalização batia violentamente à porta. O Brasil não podia mais sustentar a ilusão perigosa da autossuficiência tecnológica. O ano de 1990 marcou a posse do presidente Fernando Collor de Mello, que assumiu o Palácio do Planalto com uma agenda econômica radicalmente neoliberal
e de abertura de mercados. Em um de seus discursos mais polêmicos, emblemáticos e ofensivos para os industriais locais, o novo presidente declarou em rede nacional que os carros fabricados no Brasil eram verdadeiras carroças quando comparados aos veículos produzidos no primeiro mundo. Para comprovar sua tese, forçar a modernização da indústria nacional e controlar os preços, Collor assinou a medida provisória que escancarou os portos brasileiros. Da noite para o dia, literalmente, a barreira que protegia marcas de nicho como a Puma evaporou. O mercado interno foi subitamente inundado por uma avalanche de tecnologia estrangeira que os consumidores brasileiros, sedentos por novidades, não viam há quase 2 décadas. A invasão foi impiedosa e ocorreu em todas as frentes. Na base da pirâmide econômica, os incrivelmente baratos ladas soviéticos chegaram aos milhares, oferecendo uma opção acessível que contrastava com os altos preços dos populares nacionais. Mas foi no topo da pirâmide, no cobiçado mercado de luxo e dos esportivos, exatamente o território onde a Puma outrora reinava com exclusividade absoluta, que o massacre foi mais rápido, chocante e sangrento. Subitamente, a elite, os ricos e famosos do Brasil, não precisavam mais se contentar com esportivos de fibra de vidro adaptados, equipados com motores de 4 cilindros de carros de passeio. Eles agora podiam entrar em uma concessionária suntuosa e sair dirigindo uma BMW Série 3, uma Mercedes-Benz moderna, um Mitsubishi Eclipse brilhante ou o pesadelo supremo da marca brasileira, um Porsche 911 genuíno. O choque de realidade no showroom foi indescritível. Um esportivo importado do início dos anos 90 oferecia injeção eletrônica multiponto, freios ABS, airbags de série, ar-condicionado digital, bancos com ajuste elétrico, suspensões independentes sofisticadas e um nível de isolamento acústico na cabine que a indústria nacional sequer sabia como projetar. Em nítido contraste, o que a Alfa Metais oferecia com a sua linha Puma AM, um chassi tubular derivado de um conceito dos anos 70, uma carroceria de fibra com vincos que tentavam imitar o gosto estrangeiro, um motor Volkswagen AP barulhento, ergonomia sofrível e a confiabilidade duvidosa de um projeto construído com um orçamento de sobrevivência. A disparidade não era apenas grande, era um abismo intransponível e humilhante. A profecia da carroça havia se materializado diante dos olhos dos consumidores. Para piorar a situação, a macroeconomia não colaborava em nada com as montadoras nacionais. O plano econômico inicial de Collor incluiu o traumático e histórico confisco das cadernetas de poupança e contas correntes de milhões de brasileiros, sugando a liquidez do mercado de forma violenta e instantânea. O dinheiro simplesmente sumiu da praça. Quem ainda tinha algum capital disponível após o choque, optava invariavelmente por investi-lo na cobiçada tecnologia de ponta alemã ou japonesa. Quem não tinha, lutava para pagar as contas básicas, deixando a ideia de adquirir um carro esportivo nacional, que estupidamente cobrava o preço de um modelo importado, mas entregava o refinamento de um projeto artesanal defasado, na categoria da mais pura insanidade financeira. As concessionárias da Alfa Metais, que já estavam acostumadas com um fluxo raquítico de clientes saudosos, transformaram-se rapidamente em desertos absolutos. Os vendedores nas lojas não tinham mais nenhum argumento lógico de vendas. Como convencer um jovem empresário a pagar uma fortuna por um Puma AM4, quando pelo exato mesmo valor ou financiamento, ele poderia colocar na garagem um cupê japonês com garantia internacional de fábrica e um painel de instrumentos que parecia ter saído da cabine de um avião comercial? A lealdade à marca, aquela nostalgia romântica e o patriotismo industrial que haviam sustentado a empresa, respirando por aparelhos nos anos 80, foram sumariamente esmagados pela fria, inegável e cruel superioridade do livre mercado. A abertura comercial não apenas revelou a obsolescência tecnológica da Puma, ela expôs a profunda fragilidade de um modelo de negócios que acreditava que a ausência de concorrência seria eterna. Diante dos pátios lotados de estoques encalhados e da completa paralisação
das vendas diárias, a matemática amarga do desastre foi finalmente engolida pela diretoria da Alfa Metais. Manter uma linha de montagem operando sem pedidos tornou-se não apenas economicamente insustentável, mas um exercício prolongado de humilhação corporativa. Durante a primeira metade da década de 1990, de forma surpreendentemente silenciosa e sem o glamour dramático ou as greves passionais das antigas falências paulistas, a linha de produção em Curitiba parou de bater em definitivo. Não houve choro coletivo de uma multidão de artesãos originais rasgando seus uniformes, pois a alma verdadeira da empresa já havia sido enterrada uma década antes no Jaguaré. Foi essencialmente uma morte por inanição comercial, o desligamento inevitável e letárgico dos poucos aparelhos que ainda mantinham o paciente em coma, respirando artificialmente. As poucas unidades finais do Puma que ainda restavam foram montadas com o que havia sobrado no fundo dos estoques de peças. Verdadeiros fantasmas melancólicos de resina e plástico barato empurrados para a sombra de galpões industriais empoeirados e esquecidos. As pesadas chaves gerais de energia da fábrica foram desligadas, os portões de metal trancados com grossos cadeados e o maquinário residual, mais uma vez, abandonado à ferrugem ou leiloado como sucata industrial comum. Este foi o corte limpo, a lâmina afiada do golpe de misericórdia. O protecionismo governamental havia sido a estufa quente que permitiu o nascimento de um milagre automotivo brasileiro sem precedentes. Mas essa mesma ausência de competição global prolongada havia atrofiado seus músculos, limitado sua visão e envenenado seu futuro em longo prazo. Quando as paredes de vidro da estufa finalmente foram estilhaçadas pela onda inevitável da globalização, o felino de fibra de vidro, que outrora rugia com orgulho inabalável nas curvas de Interlagos, já não tinha dentes afiados, força estrutural ou fôlego para sobreviver na selva implacável da verdadeira indústria automotiva mundial. O silêncio que agora reinava na linha de montagem era pesado, frio e, desta vez, absoluto e eterno. Hoje, se você caminhar pelas ruas do bairro do Jaguaré, em São Paulo, ou procurar pelos antigos galpões industriais em Curitiba, dificilmente encontrará qualquer vestígio físico da grandiosidade que outrora definiu a Puma Automóveis. As fábricas que antes exalavam o cheiro inconfundível de resina, poliéster e borracha queimada foram demolidas, engolidas pela implacável expansão imobiliária ou transformadas em centros logísticos genéricos e hipermercados frios. Não há placas comemorativas de bronze nas calçadas ou monumentos de fibra de vidro nas praças para marcar o local onde milhares de operários brasileiros construíram o sonho automobilístico de uma nação. A arquitetura corporativa moderna apagou as cicatrizes estruturais do colapso, varrendo o passado industrial para debaixo do tapete de concreto. No entanto, o verdadeiro legado da Puma não repousa em tijolos caídos ou registros imobiliários perdidos. Ele sobrevive, vibrante e zelosamente guardado, no silêncio reverencial de garagens particulares, espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo. Nas mãos de colecionadores obstinados e clubes de entusiastas apaixonados, os modelos GTE, GTS e GTB são tratados não como máquinas obsoletas, mas como artefatos históricos inestimáveis. Nestes santuários climatizados, a fibra de vidro original é polida até alcançar um brilho espelhado, e os velhos motores Boxer da Volkswagen e os pesados 6 cilindros da Chevrolet são mantidos em perfeita ordem de marcha, livres das amarras da hiperinflação e das dívidas. Quando um Puma clássico sai às ruas em uma ensolarada manhã de domingo, o ronco áspero de seu escapamento ainda é capaz de virar cabeças e arrancar sorrisos de nostalgia pura. Ele é um fantasma mecânico belíssimo, um lembrete tangível de uma época em que o Brasil ousou desenhar suas próprias curvas e desafiar, mesmo que por um breve momento, a hegemonia europeia e americana. Mas para além da beleza romântica e nostálgica, a história completa da Puma Automóveis serve como uma profunda e dolorosa autópsia econômica. Ela é,
indiscutivelmente, o estudo de caso definitivo sobre a faca de dois gumes do protecionismo industrial. A reserva de mercado, instituída de forma severa pelos governos militares, funcionou inicialmente como uma incubadora vital. Sem esse escudo protetor intransponível, a pequena oficina sonhadora de Genaro Malzone em Matão provavelmente teria sido esmagada pelas multinacionais gigantes antes mesmo de lançar seu primeiro protótipo de rua. O protecionismo inicial deu à Puma o oxigênio financeiro, o mercado sem concorrentes e o espaço necessários para criar uma identidade inconfundível, construir uma base de fãs fanática e dominar um nicho imensamente lucrativo. Contudo, a tragédia irreversível reside na natureza viciante e letárgica dessa mesma proteção. Uma incubadora artificial é projetada para nutrir os recém-nascidos em seus primeiros dias, não para abrigar uma indústria inteira por décadas a fio. Ao isolar a Puma e as demais montadoras nacionais da concorrência feroz, da inovação tecnológica ininterrupta e das pressões de eficiência do mercado global, o governo brasileiro cultivou, inadvertidamente, a mais pura complacência corporativa. Sem predadores estrangeiros forçando a evolução diária, a Puma parou no tempo. A diretoria inebriou-se com o monopólio e investiu os lucros em expansões megalomaníacas e equivocadas, como o abismo financeiro da linha de caminhões pesados, em vez de modernizar e blindar o seu verdadeiro DNA. Eles acreditaram que a lealdade incondicional do consumidor brasileiro e as barricadas alfandegárias governamentais os protegeriam para sempre do inevitável avanço da injeção eletrônica, da segurança veicular de ponta e da implacável eficiência de produção estrangeira. Quando os espessos muros de vidro do protecionismo finalmente foram estilhaçados no início dos anos 90, não houve tempo para qualquer adaptação. A Puma foi expulsa da estufa e exposta instantaneamente à tempestade cruel do livre mercado. Desprovida de defesas imunológicas corporativas, tecnologia atualizada e capital de giro, a marca pereceu rapidamente, esmagada sob as rodas da globalização. A queda da Puma Automóveis não foi ocasionada por uma falha de paixão nas pistas de corrida ou por uma ausência de talento e suor no chão de fábrica. Foi a morte matematicamente previsível de uma criatura brilhante mantida em cativeiro por tempo demais, incapaz de sobreviver e caçar na selva da seleção natural da economia moderna. Hoje, as carrocerias elegantes, sinuosas e perfeitamente simétricas, que brilham intensamente sob a luz do sol de domingo, não são apenas troféus automobilísticos valiosos. Elas são também monumentos silenciosos de fibra de vidro, erguidos à memória de um império formidável que a ambição e a genialidade construíram, mas que a bolha sufocante da proteção e a inércia, tragicamente, destruíram de dentro para fora. A história da Puma Automóveis é muito mais do que o trágico conto de uma fábrica que faliu ou de uma marca que desapareceu abruptamente das concessionárias. Ela atua como um espelho cruel e cristalino, refletindo os perigos implacáveis da complacência e as perigosas ilusões geradas pelo protecionismo estatal. Quando uma empresa, por mais brilhante, autêntica e apaixonada que seja a sua fundação, é isolada por décadas das intempéries da concorrência global, ela inevitavelmente troca o imperativo da inovação pelo conforto letárgico da estagnação. A mesma estufa de vidro que protege e nutre o filhote em seus primeiros dias é exatamente a mesma que sufoca a fera quando ela precisa crescer e caçar na selva aberta. Os moldes originais de fibra de vidro, que outrora deram forma e alma aos maiores desejos de toda uma geração de brasileiros, não foram destruídos exclusivamente pelo terrível incêndio, pelas enchentes devastadoras ou pela hiperinflação galopante da década perdida. Na realidade, a espinha dorsal do Império Puma foi corroída, ano após ano, pela crença arrogante e míope de que o sucesso do passado era uma apólice de seguro inabalável contra o futuro. Rino Malzone e sua equipe original possuíam o brilhantismo e a ousadia necessários para criar uma lenda invencível nas pistas de corrida. Mas faltou à diretoria a frieza estratégica e a agilidade administrativa para navegar nas águas turbulentas do livre mercado, preferindo
o delírio de construir caminhões pesados em vez de modernizar sua própria essência. Hoje, o vácuo silencioso que ocupa o lugar das antigas linhas de montagem no Jaguaré e em Curitiba serve como um lembrete solene, um aviso gravado em concreto para qualquer nação, corporação corporativa ou jovem empreendedor. No mundo implacável dos negócios, a evolução contínua não é apenas uma opção estratégica, é uma exigência inegociável de sobrevivência. O mundo nunca para de girar e a tecnologia nunca cessa de avançar. Quando as portas artificiais finalmente são abertas e os ventos da mudança global sopram, aqueles que não construíram alicerces estruturais e tecnológicos robustos são varridos sem piedade para os frios anais da história. Ainda assim, o indomável felino brasileiro não foi completamente apagado. O seu DNA teimoso sobrevive através do ronco áspero e saudoso dos motores preservados em garagens silenciosas, mantido vivo pela devoção daqueles que entenderam que, no fundo, a Puma nunca foi apenas sobre metal e plástico. Era sobre o sonho de um país que acreditou que podia acelerar mais rápido que o resto do mundo. Se este mergulho profundo na história industrial do Brasil fez você refletir sobre como impérios reais ascendem à glória e desmoronam no abismo, por favor, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acha que a Puma poderia ter sobrevivido de alguma forma à abertura do mercado nos anos 90? Ou a sua sentença de morte já estava assinada muito antes? Um grande abraço e nos vemos no próximo documentário.